Olá! E nesse segundo podcast da Go Up Informática, nós estamos trazendo aqui conosco o Rodrigo da Êxito, né? A Êxito aí que é uma consultoria empresarial focada aí em ajudar os gestores, né, a conduzirem da melhor maneira as suas empresas, né? Então aí o Rodrigo traz toda uma questão de ferramentas com relação à gestão financeira, gestão de pessoas, enfim, vou deixar o Rodrigo explicar direitinho como que é o trabalho dele. E nesse segundo podcast nós quisemos trazer essa questão da gestão que conversa muito aí com os assuntos que nós trazemos aqui para vocês, né? Que é a questão de compliance, questão de segurança, como você gerir melhor a sua empresa. Rodrigo, tudo bem contigo? Tudo bem, Érica. Então tá joia. Rodrigo, como eu estava aqui falando, estava apresentando um pouquinho da Êxito, né? Que, né, traz aí essa questão de implementar melhorias, né? Para as empresas em geral. Eu conheci o Rodrigo ali numa reunião que nós tivemos na CEMEC. Isso. E começamos a fazer um trabalho, né, aí em conjunto com a Go Up, que está sendo muito bom, gente, está sendo ótimo. Então, Rodrigo, fala um pouquinho aí da Êxito, como que a Êxito surgiu, conta um pouquinho da sua história para mim. Bom, vamos lá, né? Vamos conversar um pouquinho sobre a Êxito, um pouquinho da minha história. Certo. Bom, eu iniciei faz uns 15 anos já, né, na área de gestão, a gente já atuava desde adolescente, aí por um período de tempo a gente trabalhou em grandes empresas e tudo mais, e aí agora a gente, em 2018, decidiu, né, construir uma empresa, né, trazendo todos os conhecimentos, as ferramentas que a gente já tem, e aí a gente trouxe também alguns conhecimentos científicos, né, que a gente vai trazendo para a empresa, e aí a gente vai repassando esses conhecimentos para o pessoal. E, normalmente, né, os empresários, gestores, líderes que necessitam dessa ajuda acabam nos procurando para a gente dar um apoio, um auxílio, né, com a gestão da empresa e com a gestão de pessoas também. Entendi. E aí você atua nas áreas de financeira, RH, como que você ajuda as empresas? A princípio, a gente iniciou fazendo mais focado na gestão de pessoas, e aí conforme a gente foi atendendo os clientes, a gente foi vendo que houve a necessidade de trazer outros elementos para dentro da Êxito, que nem o finanças, né, que a gente tem bastante dificuldade, principalmente empresários de menor porte, né, empresários de médio porte também, acaba não tendo essa prática do dia a dia para fazer a gestão financeira, e aí a gente acabou trazendo um pouco mais a gestão financeira dentro da empresa. Mas o foco maior é o desempenho, né, o desempenho da equipe, o desempenho dos colaboradores, e o desempenho dos gestores mesmo, né? A gente faz todo o processo de liderança, gestão, liderança, desenvolvimento dessa liderança. Certo. Né? Eu tenho um trabalho que a gente desenvolve a liderança, tanto da liderança empresarial, como também da liderança pessoal, né? Me surpreendeu bastante também em relação a isso, porque normalmente os empresários nos procuram para desenvolver os líderes que eles têm da empresa. Certo. Mas muitos líderes que acabam subindo, né, de cargo e tudo, acaba trazendo um monte de questão dentro deles, né, que são a gestão de tempo, o desempenho deles dentro da empresa, e acaba trazendo aquela insegurança, né, da liderança. Sim. E aí a gente trabalha também a liderança pessoal, né? Então, quando a pessoa acaba de ser líder ou acaba de ser um gerente, ele acaba se tornando um pouquinho mais inseguro, né? E a gente vai trazendo algumas estratégias, algumas ferramentas para dar um apoio para ele poder se desenvolver como líder, como gerente, como empresário, microempreendedor que está iniciando também. A gente acaba trazendo alguns elementos para ajudar, né? Então, e o desempenho da equipe, né? São 3 áreas que a gente trabalha: a liderança, como eu falei, financeiro, e o desempenho e produtividade, né? A gente traz algumas ferramentas dos 5S, né? Lean Manufacturing, que né, ajuda muito, elementos do Toyota, Six Sigma, né? Então, tem várias ferramentas que a gente atua aí, todas elas aí cientificamente comprovadas, tudo direitinho. E aí a gente traz para os empresários ferramentas, planilhas, todas prontas, para poder só colocar na prática, preencher e ficar tudo tranquilo, né? Então, eles acabam trazendo um monte de informação e eles vão aplicando na prática, e essa prática a gente vai trazendo em etapas, né? Certo. Essas etapas, a gente traz várias etapas, cada etapa a pessoa que está contratando a consultoria, ela vai praticando na empresa, então toda a ferramenta que a gente traz não é só teórica, mas sim prática mesmo, e conforme ela vai fazendo essas práticas dentro da empresa, ela vai
já sentindo os resultados nas primeiras semanas, ela já vai percebendo o resultado dentro da empresa, né? Então é bem bacana, que é muito satisfatório para nós, porque conforme a gente vai trabalhando com esse cliente, ele vai percebendo a necessidade, percebendo esse avanço no dia a dia, e é bem prazeroso, assim, o retorno que nós temos também, né? E é assim que a gente trabalha. Então, uma coisa que eu reparo muito, né? Eu como empresária e também como, assim, uma amante do empreendedorismo, né? Que o empresário brasileiro, ele é muito criativo, ele é uma pessoa muito guerreira, que a maioria das vezes inicia um projeto de empreendedorismo porque precisa realmente daquilo, realmente é para sobrevivência, ele vai para a guerra literalmente, né, para poder empreender. Mas é aquela questão, né, até aqui daquele livro do Mito do Empreendedor, é um livro que eu gosto muito de ler, onde você tem a parte operacional muito forte no empresário brasileiro, né? Então ele sabe, ele é muito executor, né? Mas na parte da gestão, eu acho que a grande maioria das empresas aqui no Brasil ainda estão engatinhando um pouco nessa questão, né, de entender a importância da gestão, entender a importância dos processos, né? Então, assim, inclusive a gente aqui da GoUp fala muito com relação a isso, porque como nós trabalhamos com segurança da informação, então é importante que as empresas tenham aí uma noção e um cuidado da gestão dos seus ativos de dados, e isso acaba envolvendo outras coisas, né? Então, assim, quando a gente faz ali uma gestão uma implementação de LGPD, por exemplo, os funcionários, eles têm que estar engajados, que foi a palavra que você usou muito, questão do engajamento do funcionário, para se adequar a essa legislação também, né, Rodrigo? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho aí da importância, o quanto que é importante o empresário entender e aceitar e procurar se adequar com relação à gestão da empresa mesmo, né? O que eu noto, tá? Que a gente percebe ao longo da caminhada. O que eu noto muito é que, como você falou, o empresário ele é muito guerreiro, ele é muito criativo. Sim. E normalmente é uma questão de sobrevivência. Isso é fato, tá? Mas normalmente acontece do pessoa atender os clientes, porque existe demanda, né? A gente fala que tem público para todo mundo, né? Então, assim, a gente percebe muito isso. Então, existe esse empresário que coloca-se à frente para poder atender os clientes procuram, né, muito esse empresário, esse novo empreendedor, essas pessoas que têm pequenas e médias empresas, e ela vai deixando sempre para depois. Então, ela fala assim, isso eu escuto muito durante a consultoria, muito, isso é quase todos os dias. Rodrigo, eu vou fazendo, depois a gente corre atrás, né? Eu vou fazendo, a gente vai correndo atrás. Só que não posso falar nem a longo prazo, né? A curto, médio prazo, ele vai percebendo isso. Então, o que eu vejo muito, que me assusta um pouco, é que empresas, por exemplo, de 30, 40, 50 funcionários, por exemplo, eles não têm ainda a gestão financeira da empresa. Sim. Eles não têm um controle desses colaboradores, eles não seguem a legislação vigente. Então, assim, é bem deficiente mesmo, né? Sim. As pessoas necessitam dessas informações. Tem casos, por exemplo, que às vezes existe um processo trabalhista, existe uma série de documentos que a gente tem que realizar para que a gente consiga fazer uma contratação, para a gente fazer com que esse colaborador consiga se desenvolver dentro da empresa. Então, existem documentos mesmo que é necessário, inclusive para o Ministério do Trabalho, né? E esses documentos, às vezes, não são criados, e quando criados, são criados de uma maneira muito amadora, criados de uma maneira muito simples, né? Sim. Sem normas, sem regimento, sem regulamento. Então, acaba mesmo trazendo muitos problemas para a empresa. Então, às vezes, ela economiza no tempo, ela economiza até mesmo financeiramente, e acaba se prejudicando no futuro, justamente por não se precaver. E esse planejamento mesmo não existe, né? Sim. Então, não existe um planejamento. Por exemplo, eu mesmo confesso que quando eu iniciei, né? Porque eu sempre fiquei dentro de empresa, né? Então, assim, eu não tinha essa experiência, por exemplo, de empresário, de empreendedor. Sim. Né? E olha que eu trabalho com isso, né? Realmente, a gente não tem essa ideia. Conforme a gente for fazendo o trabalho no dia a dia, a gente percebe que eu também não tinha esse planejamento, eu não planejei a êxito, né? A gente não planeja a empresa. Então, né? A empresa acontece, né? Acontece, isso é natural. Só Sim. que o mais rápido possível a gente consiga fazer
com que as pessoas entendam que é necessário, que é importante isso, até mesmo por legislação brasileira, por legislação do Ministério do Trabalho, segurança da informação. Existem uma série de situações aí que o pessoal não sabe, né? Falta muita informação, e é porque a informação também é disseminada de uma maneira muito, né, muito extensa e acaba não tendo uma organização da informação, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então, conforme essa organização não existe, fica muito mais fácil. Quando você fala, por exemplo, de processos, é uma informação importante, uma informação restrita da empresa, e que muitas vezes acaba vazando essa informação que é restrita, né? A gente tem muito exemplo da Coca-Cola, aquela coisa assim, né? Sim. Né? Que tem a receita da Coca-Cola. Só que as empresas, elas têm suas particularidades, independente do tamanho dela. E aí ela também necessita de informação que seja restrita, né? Então, existe sim termos de confidencialidade para poder trazer essa informação e deixar ela protegida. Existem senhas, existem uma série de situações aí que é importante que a empresa se proteja, porque os colaboradores às vezes passam pela empresa, pegam essas informações e acabam levando informações importantes dentro da empresa para outros lugares, que era, né, até mesmo para uma patente, que a pessoa muitas vezes não consegue fazer uma patente, né? Enfim, existe uma série de coisas que eles não fazem, mas essa questão de planejamento realmente não acontece, é muito importante, né? Sim, eu vejo muito também assim, né, Rodrigo. Eu até brinco, não adianta nada você ter uma Ferrari de softwares, né? O empresário investir muito em questão de tecnologia e, de repente, não olhar para dentro de casa, não olhar para os processos, não olhar para o treinamento dos funcionários, né? E aí o funcionário anota tudo num caderninho. Exatamente. E esse caderninho vai para casa e ali todo mundo tem acesso, ou então não cria uma senha adequada para determinados acessos, ou até mesmo por falta de gestão, né? Que está falando muito de gestão hoje, mas não tem muito como a gente fugir disso, né, Rodrigo? Porque, por exemplo, eu vejo muito também questão de acessos, né? Então, assim, quem pode ter acesso a determinada pasta, quem pode ter acesso a determinadas informações, isso tem que estar muito claro nas empresas, né? Hoje, tanto por questão de segurança da informação, que existe toda aí, a gente sabe, uma legislação com relação a isso, mas também por questão da segurança da própria empresa, como você falou, uma patente, uma receita especial, que tem ali um detalhe especial que a empresa não quer que vaze, né? Isso, assim então, isso é bem importante. E assim, com relação à questão dos funcionários em si, então a gente levando aqui para essa questão de engajamento e treinamento, como que vocês atuam nessa parte? Normalmente a gente vê muito a necessidade da empresa, né? A gente trabalha muito com objetivo e meta, né? A gente analisa muito bem. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é uma avaliação diagnóstica, que a gente, né, normalmente é muito utilizada essa palavra, né? Todo mundo que está acostumado, né? Mas a avaliação diagnóstica nada mais é do que a gente ver quais são os pontos de melhoria que precisa ser feito e precisa ser melhorado dentro da empresa. E aí, de acordo com as melhorias que é necessárias, então a gente percebe assim, por exemplo, tem um grande problema com atendimento ao cliente, né? Falando de empresários, microempreendedores, vendedores de lojas, enfim, existem todos esses processos. Então, acontece muito de a gente ver a necessidade, a deficiência, e depois a gente vem com algumas medidas, né? Algumas estratégias de treinamento, né? Levantando as necessidades, elaborando um treinamento bem adequado. Então, acontece muito de várias consultorias não fazer uma avaliação diagnóstica correta, né? Então, essa avaliação diagnóstica correta é muito necessária. E aí, conforme a gente vai conversando com o empresário, né, acontece muitas vezes ele fala assim, Rodrigo, o problema é o funcionário. Só que ele não treina o funcionário, não motiva o funcionário, não engaja o colaborador, não faz nada para fazer engajamento. Né? Como a gente conversou anteriormente, né, motivação é uma coisa, engajamento é outra, né? Sim. E o treinamento, ele é uma maneira de, né, motivar e engajar o colaborador, né? Ele vai engajar o colaborador, né? Então, é uma das ferramentas de engajamento, não é a única, né? Existem outras, mas o engajamento acontece muito por meio do treinamento. E o treinamento, quando aplicado de uma maneira correta, porque a gente sempre acha que o treinamento é reunir a equipe e falar lá na frente,
Aí chega daqui 2 semanas, o problema não foi resolvido. Não é resolvido, né? Sim. Então a gente tem aí uma avaliação de resultados desse treinamento, né? E a gente tem o ROI, né? Que a gente utiliza muito. Esse ROI é uma maneira de avaliar esses treinamentos de como aconteceu e como foi que aconteceu e se está tendo resultado. E aí a gente acaba trazendo esses elementos junto para que o treinamento seja efetivo, né? Sim. E sendo efetivo, ele consegue trazer outros resultados para dentro da empresa. Então, o resultado é eficaz, sim. Né? Tem muita gente desacreditada no treinamento, sim. Infelizmente. A gente tem alguns testemunhos assim falando a respeito desse assunto, né? Mas ele traz resultado, sim. Não é uma coisa que não tem resultado, não. Bacana. Mas vai muito da aplicação, né? Existem técnicas que a gente utiliza, né? Inclusive, eu fui professor há muitos anos, né? E aí, conforme a gente tem os conhecimentos da educação, né? E a gente acaba aplicando esses conhecimentos da educação. Então, didática, tem tem a andragogia, que é o adulto, como o adulto aprende, tem como a criança aprende. Então, algumas linguagens, algumas maneiras de falar, também a gente utiliza como ferramenta para dar um bom treinamento para o colaborador e ele conseguir se performar aí durante o dia a dia dentro da empresa. A gente fala, né? A empresa é reflexo do dono, né? Então, assim, muitas vezes, como você disse, o dono da empresa é muito fácil colocar digamos assim, a culpa nos funcionários, porque os funcionários não fazem, não são engajados. Mas você apresentou sua empresa, você treinou, você deu as ferramentas necessárias para que ele esteja engajado, né? Tem toda essa questão realmente, né? Aí, assim, Rodrigo, hoje eu queria, assim, também te pedir, né, para o pequeno empresário, o pessoal que está nos assistindo e que hoje está aí iniciando a sua empresa ou já começou, né, e está aí meio perdido, né? Então, assim, eu comentei até em alguns vídeos anteriores para alguns empresários que estão começando, né? Quando a pessoa está começando, ela pensa muito na área comercial, né? Então, o melhor ponto, onde que o meu cliente vai me achar, e esquecem da questão da segurança da informação, a questão de como proteger os dados. E aí eu te trago essa provocação para você, tá, Rodrigo? Se você estivesse começando uma empresa hoje e você pudesse dar um conselho para o pessoal que está nos assistindo, qual o caminho mais efetivo para eles tomarem, para eles iniciarem aí de forma mais tranquila? Quais são umas dicas assim que a gente pode passar? Para início, né, porque todo empresário ele vê uma oportunidade. Sim. Então, assim, por mais que eu trabalhe com algum ramo, algum segmento específico que tenha muita concorrência, existe sim uma visão diferenciada, porque eu acredito assim que cada um de nós temos uma visão de mundo muito diferente um do outro, né? Sim. Então é muito raro a gente, por exemplo, olhar o mesmo ponto de uma maneira totalmente igual, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, por essa taça, eu olho por esse ângulo, a Érica olha por outro, e cada um de nós vemos uma coisa diferente, a gente olha um detalhe, e eu acho que o empresário, de maneira geral, tá? Ele olha a oportunidade, ele vê uma oportunidade muito particular. E essa visão de mundo, muitas vezes, está na nossa mente, e a gente precisa colocar isso dentro de um processo, de um jeito de fazer, para que isso aconteça de maneira afetiva, né? De maneira concreta, né? Então, eu percebo que essa visão de muitas vezes são copiadas por outras pessoas, né? E esse copiadas por essas outras pessoas acabam prejudicando. Eu vejo assim, gênios, às vezes tem pessoas que são gênios, eles fazem as coisas, começam a iniciar alguma coisa, e aí outra pessoa vê essa mesma perspectiva e aproveita da oportunidade e acaba fazendo algo igual, semelhante, e aí acaba roubando aquela ideia, né? Então, primeiramente, que eu acredito que as pessoas têm que tirar da mente e colocar de uma maneira concreta, né? Sendo ela de papel, escrevendo, não escrevendo, de alguma forma. Tirar isso da cabeça, né? A êxito estava na minha cabeça, acho que a GoUp também estava na cabeça. Preciso tirar da cabeça e colocar em algo concreto. Certo. Primeiro passo, né? Depois, segundo passo, proteger esses dados, né?
Então, hoje, por exemplo, olha, é uma loucura, né? Consultor, eu trago, né, os meus contratos, os meus clientes estão de prova. Recentemente, principalmente agora pós-pandemia, eu tenho o contrato de consultoria, onde garante um pouco mais o pagamento, né? E tenho as ferramentas com senhas protegidas, criptografadas, tudo direitinho, para passar para o meu cliente. Esse cliente, ele vai ter uma senha, e aí ele que vai, só ele tem acesso a essa senha para poder conseguir acessar as informações e proteger as informações que ele tem, né? Então, por exemplo, tem processos que são muito particulares, seja onde for, seja numa mecânica, seja numa cozinha, seja numa padaria, seja aonde for. Ele tem processos, né? Esses processos precisam ser protegidos. Falando de grandes empresas, por exemplo, principalmente no RH, né? Sim. O RH, ele tem muitas informações confidenciais dentro da organização, né? Dados sensíveis, né? Isso, exatamente. Salários dos colaboradores, cargos, funções, e entre outros, né? Então, por exemplo, né, a gente tem lá a escala de descrição de cargos que existem. O gerente, por exemplo, ele tem acesso a todas as informações. O assistente, né, coordenador, supervisor, tem um acesso mais limitado dessas informações. O assistente, mais limitado, né? E quando a gente fala de auxiliar, é mais limitado ainda. Então, até mesmo o acesso no computador, né? É bem interessante isso. Existem, sim, login e senha, e normalmente o TI, a tecnologia de informação, ele vai trazer esses elementos para dentro da empresa e ele vai dividir, vamos pôr assim, ele vai partir, né, em pequenas partes, para que o colaborador tenha acesso a só aquela informação e não informações mais sensíveis. Então, o auxiliar, ele não tem acesso a cargos e salários, por exemplo. Ele vai pegar mais a parte operacional, né, dentro do escritório, vamos dizer assim. O assistente também, o analista já não, o analista já tem outras informações um pouco mais, né, complementares, até mesmo para poder fazer um trabalho desenvolver o trabalho dentro da empresa. Então, esses acessos é bem interessante, né? Então, é uma medida de proteção. E hoje, né, infelizmente, por conta de tantas cópias, né, hoje a gente, infelizmente, não dá para confiar em todo mundo, né? Então, essa confiança fica um pouco mais complicada. Então, o que nós da Êxito fizemos? Nós temos, né, a gente tem todos os processos, todas as etapas, passo a passo, para que a gente consiga desenvolver aquela empresa e permitir que ela cresça, né? Mas, de uma certa forma, nós nos protegendo, trazemos essas informações para o cliente, mas a gente criptografa uma senha para que ele faça o processo dele. Então, por exemplo, a gente trabalha com financeiro. Financeiro, quem que vai ter acesso? Só o dono, o proprietário da empresa. Né? Quando a gente fala aí de desempenho ou liderança, a gente traz as ferramentas, a gente cria uma outra ferramenta, uma outra senha, quer dizer, né? A gente traz outra senha, outro login, para que ele possa também fazer o acesso e ele conseguir trabalhar dentro das áreas. E aí cada uma delas tem uma medida de proteção, tanto para nós da empresa, da Êxito, como também para o gestor que está contratando nossos serviços e colocando em prática suas atividades dentro da empresa dele, né? Então, a informação precisa ser segura, né? Também para quem está iniciando. Então, quem tem essa mente, né? Que tem uma visão ampla, porque a gente sabe que tem muita gente boa por aí procurando uma oportunidade de expor as suas ideias, mas às vezes acaba não conseguindo colocar essas ideias em prática, mas ao conseguir colocar essas práticas, colocar em prática, se proteja para que outras empresas não roubem mesmo as suas ideias e acaba prejudicando a empresa que ele está formando. Isso é bem interessante, a pessoa estar atenta. Então, começar desde o início com o mínimo, né, Rodrigo, ali de questão de registro de marca, né? A gente sabe que isso é muito importante, fazer o registro de marca. Você, como você mesmo disse, né, tirar... Olha, gente, eu tenho uma dificuldade com isso tremenda, tá? De tirar aquilo que tá na sua cabeça e tornar tangível, como você mesmo falou, ter já desde o início ferramentas, e não só ferramentas, mas uma questão de mentalidade mesmo, né, de gestão e de segurança. Eu acho que desde o início o empresário que começar implementando essas coisas desde o início, questão de gestão financeira também, né, a gente pode falar muito sobre isso, enfim,
não misturar, porque assim, o pequeno empresário faz muito isso, né? Misturar a conta pessoal com a conta da empresa. Então, assim, já desde o início, uma empresa pequena, iniciante, mas que ela já começa com esses fundamentos, né? Ele já tem aí grandes chances de ter mais a gente sucesso. tem um plano de negócio, né? Isso. Eu acho que todo microempreendedor já ouviu falar no plano de negócio. Sim, ele é famoso, ele né? É famoso. Infelizmente, o plano de negócio, ele é básico, ele consegue atingir muita gente, só que infelizmente quando a gente vê na teoria, a gente fala assim, não, consegue aplicar. Mas no momento de aplicar, existem tantas limitações no dia a dia que a pessoa acaba não fazendo esse plano de negócio, né? Que embora ser básico, é um pouco mais complicado a pessoa colocar em prática. Então, o plano de negócio nada mais é do que a administração, né? Isso. Que é as ferramentas básicas da administração, que é o marketing, que é a finanças, que é a gestão de pessoas, que é estoque operacional, que é a produtividade, enfim, né? São os elementos básicos aí para a gente poder conduzir uma empresa, né? Só que, infelizmente, no momento da gente começar a fazer aquilo, infelizmente, a nossa mente, ela mistura muito as coisas, né? A gente não consegue dividir a mente em partezinhas, né? Sim. Para nós, homens, é mais fácil, para as mulheres, nem tanto. A gente faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, né? E o homem já tem essa limitação, né? A gente não consegue fazer tudo certinho. Mas para a gente separar e classificar cada uma delas é um pouco mais complicado, né? E assim, é corrido mesmo, a gente entende esse processo. Sim. Né? Então, por isso que normalmente eu trago essas ferramentas já muito definidas para os gestores, para os líderes da empresa, para que eles consigam colocar em prática de uma maneira tranquila e que seja efetiva e prática, assim, né? Sim. O que eu consegui fazer ao longo do tempo? Comecei a construir planilhas prontas já para a gente poder trazer essas planilhas para que eles consigam se desenvolver de fato, sabe? Sim. Porque não é fácil mesmo, principalmente tem muita gente que a gente percebe que não tem domínio com a informática, que não tem domínio com a internet, que não tem domínio com Excel, as ferramentas básicas aí do pacote Office. Então, a gente entende tudo isso, né? Então, eu acabo trazendo de uma maneira muito simples, bem prática, bem passo a passo, para as pessoas poderem entender. Explico com maior tranquilidade, né? Sim. Sendo eu professor aí com muitos anos, né? No sangue. Então, acabo trazendo essa didática e trazendo uma maneira um pouco mais fácil para a pessoa entender. Porque tem que ter um pouco de paciência, né? Essa paciência é praticada todos os dias, né? E aí a gente acaba trazendo isso com mais tranquilidade para esse gestor e para esse microempresário, né, que está começando agora. Então, porque eu imagino que eles devem levar um susto, assim, né? Tipo, nossa, mas eu não tenho tempo, empreender no Brasil já é um grande desafio. Nossa, muito. Né? A gente sabe que não é fácil. Então, assim, como eu disse no início, né? O empresário brasileiro, ele é muito ali na garra, né? Muito ali na raça mesmo, né? A gente começa, enxerga uma oportunidade e vai para cima mesmo, e começa, e o povo brasileiro é muito valente, né? Mas mesmo nas escolas a gente não tem muito acesso a esse tipo de informação. Sim. Né? Só mesmo quem talvez tenha ali uma faculdade, alguma coisa assim, talvez tenha aí um pouco desse conteúdo, né? Então eu acho muito bacana a forma como a Êxito trabalha, né? Trazendo aí já esse material mastigado, digamos assim, né, para que o empresário possa se sentir tranquilo em seguir aquelas etapas, aquele passo a passo, e deixar a empresa dele adequada, né, e com todas as possibilidades de crescer, né, todas as possibilidades de alavancar, né. E, bom, eu acho que hoje a gente trouxe aí algumas informações bastante relevantes para o empresário brasileiro. Quem quiser encontrar o Rodrigo, passa um pouco aí das suas redes sociais, quem quiser encontrar você, como que faz, para poder, né, de repente fazer uma consultoria com o Rodrigo. Bom, a consultoria, ela é o foco maior, né, que a gente tem é o nosso site, que é www.êxitodesenvolvimentohumano.com.br. Em todas as redes sociais a gente também está lá, então todas elas
A Instagram é @consultoria.êxito, que também é super simples da gente encontrar. E a gente tem também o LinkedIn também, Êxito Desenvolvimento Humano, Facebook, todas as redes sociais a gente se encontra. E eu acho que é isso. Bacana. Então, vocês já sabem, vou passar novamente, né? Então, assim, a GoUp tá no Instagram também, @goup.informática, no www.goupinfo.com.br, que é o nosso site, e trazendo aí pra gente amarrar essa questão da gestão e do compliance. O Rodrigo trabalha aí com essa questão toda do mapeamento de processos, toda essa questão da gestão da empresa, e nós conseguimos te ajudar na questão aí da segurança da informação, né? Porque daí seria aí a cereja do bolo, no sentido de vocês terem soluções que vão impedir o vazamento de dado, por exemplo, que vão impedir uma invasão na sua rede, que vão fazer com que a sua empresa esteja segura para que você possa trabalhar com seus dados de forma mais tranquila, né? Rodrigo, muito obrigada pela sua presença, foi assim maravilhoso, obrigada mesmo, gratidão, e conta com a gente também, tá bom? E muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Érica, obrigado eu. Acho que é bem bacana essa parceria que nós estamos fazendo juntos, e eu acho que vamos rumo ao sucesso, né? Isso aí.